Saudações e bem-vindo a mais um episódio de uma série de reflexões que fazemos no âmbito das celebrações dos 50 anos depois que Moçambique proclamou a sua independência nacional. A independência do país foi proclamada em 1975, a 25 de junho. E para esta reflexão, hoje contamos com o testemunho do especialista em comunicação social e também pesquisador João Cabrita, que é bem-vindo para o nosso canal. João Cabrita. Prazer pelo convite, Dr. Mandelato, mais uma vez. Obrigado nós pela disponibilidade. A 25 de junho de 1975, quando o presidente Samora Machel proclama a independência nacional, onde é que se encontrava? Eu estava ausente no estrangeiro, na Zâmbia, e só regressei pouco tempo depois, em agosto de 75, é que tive possibilidade de regressar. Por que teve que estar na Zâmbia por esse tempo? Foi por opção, força maior? O que aconteceu? Foi por opção, porque eu, aos 17 anos, por razões várias, especialmente a influência do testemunho do meu pai, que na altura vivia, quando era jovem, viveu na zona de Inhambane, por aquilo que ele testemunhou do poder administrativo, do sistema administrativo colonial, aquilo que acontecia às populações no tempo das secas, criou em mim uma consciência política e decidi que não iria à tropa colonial por ser a favor da independência de Moçambique. Portanto, proporcionou-se tudo para eu poder estar ausente. Não foi, vamos lá, um período difícil comparado com os milhares de moçambicanos que tiveram a passar por dificuldades imensas quando foram para o estrangeiro, para o exílio. Portanto, foi uma ausência, uma espécie de refugiado para poder evitar ir à tropa colonial. Sim, pode-se. Não tinha, quer dizer, na altura o meu pai trabalhava para a FAO e nós tínhamos passaporte das Nações Unidas, portanto, não tínhamos passaporte de refugiados, era um chamado laissez-passer, que é um passaporte que os funcionários têm direito para viajar e agrega os membros da... Mas foi por um período relativamente curto. E como é que acompanha a construção do novo Moçambique independente nestes 50 anos? Eu, sinceramente, eu tinha uma visão de Moçambique independente e a Frelimo frisava sempre, ou pelo menos frisou muito, no período a seguir ao 25 de abril de 74, que a luta era contra o colonial fascismo. Subentende-se que se lutava contra o colonial fascismo para acabar com o colonialismo, portanto, para conquistar a independência, e quando se afirmava lutar contra o fascismo, era para substituir a ditadura por uma democracia. Foi, para mim, uma fase de grande, profunda desilusão, quando transitámos de um sistema de partido único, de uma ditadura, de um Estado totalitário para todos os efeitos, para um outro sistema idêntico. Pessoalmente, creio, na minha perspectiva, mais rígido, mais violento do que o anterior, daquilo que eu testemunhei. Possivelmente os moçambicanos que pagaram na pele o período de dominação colonial terão outra visão e poderão comparar melhor os dois sistemas. Mas eu achei que, por aquilo que eu testemunhei pessoalmente no período colonial, talvez por não estar envolvido em atividades políticas contra o sistema, por ser jovem, achei que era um sistema mais violento, mais repressivo, mais autoritário do que o anterior. Isso marcou-me profundamente e, naturalmente, eu, desliguei-me. Geralmente eu tendo a distanciar-me dessas situações e foi marcante nessa fase também o sucedido em Angola. Eu, embora nesse período de jovem tivesse uma grande admiração e seguisse de perto a Revolução Cubana, e continuei sempre a estudar esse caso, fiquei assim um bocado boca aberta, saem os portugueses de Angola e entram os cubanos, substitui-se um colonizador por outro. Foi a minha primeira reação. Tudo isso conjugado levou-me a distanciar-me, por natureza eu distancio-me dessas situações e assumo que foi um sonho falhado. Mas a conjuntura em que tanto Moçambique quanto Angola proclamam as suas independências nacionais, em particular Moçambique, estamos a falar de uma conjuntura marcada pela Guerra Fria. Não terá obrigado Moçambique, não terá empurrado Moçambique a optar por políticas que acaba dizendo que acabaram representando uma desilusão para si? No caso específico de Moçambique, em que eu aprofundei mais as minhas investigações,
eu cheguei à conclusão que Moçambique não foi vítima da Guerra Fria, da chamada Guerra Fria. Todos os conflitos surgidos depois da independência, a guerra com a Rodésia, a guerra com a Renamo e depois o conflito com a África do Sul, não decorre da rivalidade leste-oeste, ou da posição que Moçambique assumiu como sendo aliado natural do bloco socialista, chamada Zona Libertada da Humanidade. Aquilo que eu consegui apurar e está disponível nos arquivos do Departamento de Estado, dos anais da história da África, da política externa norte-americana em relação à África Austral, está lá muito bem explícito que tanto os Estados Unidos como o Reino Unido apostaram em estabelecer relações diplomáticas com o Estado moçambicano, com a Frelimo no poder. Isto antes da independência. E houve diligências feitas pelo o então secretário de Estado Henry Kissinger para contactar a direção da Frelimo em Dar es Salaam no intuito de dar a conhecer à direção da Frelimo que pretendia estabelecer relações diplomáticas com Moçambique no dia da independência e daí cooperar nos vários domínios. O mesmo sucedendo com a Inglaterra. Está documentado que houve uma funcionária do Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico se deslocou a Dar es Salaam, intercedeu pessoalmente junto de Julius Nyerere para um encontro com Samora Machel em Dar es Salaam, o que não foi possível por parte dos americanos. A direção da Frelimo nunca esteve disponível para receber uma mensagem pessoal de Henry Kissinger para Samora Machel. A par dessas diligências, em que ambos declaram a disposição de estabelecer relações diplomáticas, e no caso específico da Inglaterra, de dizer a Samora Machel que o Reino Unido espera que Moçambique, independente, aplique as sanções das Nações Unidas contra o regime de Ian Smith da Rodésia, para tentar solucionar o problema da Rodésia uma vez por todas. A par disso, americanos em particular e também os ingleses junto da África do Sul decidem que a situação na África Austral alterou-se. Eu estou a falar agora no caso específico de Moçambique e que, portanto, a realidade concreta é esta: vai surgir um Estado africano independente com a Frelimo no poder. A África do Sul do apartheid, então, de John Foster, alinha com os americanos e com os ingleses nessa política. E mais, forçam Ian Smith a abdicar dessa independência unilateral declarada em 65 e deve aceitar um governo de maioria, deve aceitar a transição para um governo de maioria. Isso tem a seguir, portanto, a assinatura do Acordo de Lusaka. O primeiro encontro que Smith é obrigado a participar em Victoria Falls, um encontro organizado conjuntamente com John Foster e Kenneth Kaunda, em que participam Robert Mugabe, Joshua Nkomo, James Chikarema, todos eles se encontravam presos no Zimbábue. Smith é forçado a pô-los em liberdade para participar nessa primeira conferência conducente a um governo de maioria no Zimbábue. Portanto, eu discordo dessa visão de que Moçambique foi vítima da rivalidade leste-oeste pela opção socialista que tomou em 25 de junho ao declarar-se aliado natural do bloco de leste, do bloco socialista. Isso não corresponde, no mínimo, à realidade. A realidade é que esses países apostaram sempre nas melhores relações. E, aliás, a seguir à Conferência de Victoria Falls de agosto de 75, temos a Conferência de Genebra, patrocinada pelo Reino Unido e os movimentos nacionalistas do Zimbábue e o Ian Smith. Temos depois a Conferência de Lancaster House, que vem dar lugar à independência do Zimbábue. Tudo isso feito em coordenação com os Estados Unidos, o Reino Unido e com o governo moçambicano. O governo moçambicano está sempre ao par desses acontecimentos, quer por parte dos Estados Unidos, quer por parte do Reino Unido. Portanto, volto a frisar, é errada, na minha maneira de ver, face à documentação disponível e aos factos que são conhecidos, é errado assumir-se que Moçambique terá sido vítima dessa disputa leste-oeste ou do Guerra Fria. Portanto, sendo errada esta visão, o que, na sua opinião, justifica o contexto que Moçambique teve de enfrentar logo a seguir à independência nacional? Um contexto extremamente difícil. Sim, extremamente difícil porque Moçambique tomou uma opção clara. Já em 72, antes da independência, Moçambique havia optado por apoiar a luta de Zimbábue quando abriu a frente de Tete
Portanto, já depois da abertura em 72, quando a guerrilha da Frelimo passa a atuar junto à fronteira de Tete com o Zimbábue, já aí temos a participação de guerrilheiros do ZANLA que estão a operar contra o regime de Miria. Portanto, 2 anos antes do Acordo de Lusaka. E depois do Acordo de Lusaka, depois da independência, então esse apoio é mais aberto, mais extensivo em toda a zona da fronteira de Tete à província de Gaza, né? E isso vem provocar uma retaliação por parte da Rodésia. Há um outro aspecto que eu acho que também é errado, quando se afirma que Moçambique foi vítima de uma agressão. Eu acho que não houve agressão, houve retaliação. Quem tomou a opção por uma guerra de libertação, de apoio à guerra de libertação de Zimbábue, foi Moçambique. Automaticamente tem de considerar as consequências, né? Eu não estou a imaginar que nenhum governo que está no poder, seja minoria, seja racista, seja o que for, que está no poder para abdicar facilmente. Mas Moçambique tinha como evitar apoiar a luta tanto pela independência do Zimbábue, tendo em conta todo um apoio que conseguiu reunir para alcançar a sua independência, durante a luta para poder alcançar a sua independência nacional. Moçambique teve de tomar uma opção, não é? Graça Machel, a dada altura, disse que Samora Machel, ou o governo moçambicano, havia feito mal as contas. Não sei exatamente o que ela disse, mas presumo que ela deve ter tido em conta o facto de Moçambique, na altura da independência, ter um exército que era a guerrilha da Frelimo, de cerca de 10 mil homens, sem qualquer estilo convencional de guerra. Movimentava-se a pé, portanto não tinha meios rolantes, quer viaturas, quer aviões. Não tinha meios para fazer uma guerra de resposta a uma guerra convencional. Se um governo nessa situação vai envolver-se num conflito com os vizinhos, sendo esses vizinhos mais sofisticados militarmente, porque a Rodésia já tem uma aviação desde a Segunda Guerra Mundial. A Rodésia participa na Segunda Guerra Mundial, quer dizer, com efetivos que se juntam às forças aliadas. Portanto, tem uma aviação, tem alguma experiência de combate de guerra convencional e, portanto, eu acho aí que talvez Graça Machel tivesse a referir-se a esse erro de cálculo do governo moçambicano em ter criado essa situação sem ter capacidade de resposta efetiva. Tanto assim é que a guerra quase que foi feita do lado moçambicano, a par da guerrilha dentro do Zimbábue, né? Houve ataques, já quase no final da assinatura do Lancaster House, as tropas rodezianas causaram profundos estragos aqui no Vale do Limpopo, na aldeia da Barragem, quer dizer, ficaram cá cerca de uma semana, mais ou menos. Mas até as Nações Unidas sugeriram a Moçambique o encerramento de fronteiras com a Rodésia. Sim. E quem seria Moçambique para não se aliar à luta para derrubar o regime minoritário da Rodésia do Sul? Sim, isso é uma opção. É uma opção. Eu não nego o direito da opção. O que eu estou a questionar é se de facto foi uma medida apropriada tomada face à situação que eu acabei de mencionar. Eu li uma espécie de manifesto dos antigos combatentes, que foi publicado aqui em Maputo a seguir à morte de Samora Machel, precisamente no dia 25 de outubro de 86. Se lermos esse documento, portanto, dos antigos combatentes, vê-se que são claramente pessoas das Forças Armadas moçambicanas, em que eles dizem, sim senhora, não concordamos com o sistema do apartheid, mas não devemos pagar um preço pela luta do povo sul-africano. Quer dizer, apoiamos, mas não vamos envolver-nos em situações que possam provocar uma retaliação da África do Sul. Isto reconhecido pelos próprios comandos das Forças Armadas moçambicanas, que são os autores desse espécie de manifesto endereçado a Joaquim Chissano, Armando Guebuza e outras pessoas do Biro Político. Tomam várias posições, mas no capítulo específico da guerra contra o sistema do apartheid, eles dizem que não é nosso dever envolver-nos em conflitos com os países vizinhos. Já lutamos 10 anos pela independência, desde a independência até este momento, portanto até 86, não tivemos paz. É tempo de revermos essa política externa. Portanto, eu não duvido que Moçambique tivesse o dever moral de apoiar a luta do Zimbábue ou da luta contra o apartheid. Mas há que fazer as contas, as tais contas que a Graça Machel disse parece que têm sido mal feitas. É que se eu vou provocar um conflito com uma potência militar que é a África do Sul,
e se não tenho meios para me defender, das duas uma, ou eu não estou a ser realista, ou então vou ter de pagar as consequências. Aliás, houve uma espécie de recuo com a assinatura do acordo de combate. Né? E, portanto, no quadro ainda do contexto que prevalecia quando Moçambique proclama a sua independência nacional, um dos marcos pela negativa que Moçambique registra neste período de 50 anos que estamos aqui a analisar é a emergência do movimento, ou do chamado Movimento Nacional de Resistência, os RENAMO. Qual é a sua visão? Se há muitos aspectos que têm que ser esclarecidos, né? Primeiro, não é o nome Movimento Nacional de Resistência. Eu vejo em várias publicações, em vários documentários que vi há pouco tempo, da autoria do realizador Sol de Carvalho, em que insistem na tese do MNR, Movimento Nacional de Resistência, ou, em inglês, Mozambique National Resistance. Portanto, houve jornalistas aqui em Moçambique que promoveram essa ideia de que teria havido uma evolução do MNR, em inglês, Mozambique National Resistance, para RENAMO. Das investigações que eu fiz, dos contactos que eu tive diretos com pessoas da RENAMO, em nenhum momento consegui encontrar qualquer documento que identificasse esse movimento como MNR. É apenas a tradução do nome português de Resistência Nacional Moçambicana, feito por jornalistas ou por diplomatas. Eu tenho documentos da Embaixada Americana em Dar es Salaam para o Departamento de Estado a informar sobre a realização do primeiro Congresso da Frelimo, em que é eleito Mondelano, é criada a estrutura do partido, e a referência que a Embaixada Americana faz à Frelimo é MLF, Mozambique Liberation Front. Se por acaso esse documento tivesse sido disseminado entre a comunicação social, talvez houvesse a mesma tendência de se dizer que a Frelimo evoluiu de MLF para Frelimo. Eu devo frisar, para começar, não houve essa evolução. O nome foi sempre Resistência Nacional Moçambicana. Quando foram publicados os estatutos da RENAMO, devo dizer que são uma cópia por decalque dos estatutos da Frelimo. Está lá o nome do movimento Resistência Nacional Moçambicana, ou RENAMO. Aquilo foi enviado para Lisboa, onde o Evo Fernandes, que trabalhava na altura na Bertrand, numa editora portuguesa, não sei se foi na Bertrand que ele publicou, que ele mandou imprimir os estatutos da RENAMO, de 79 ou 78. Ele mudou de RENAMO para Resistência, mas, portanto, o nome da RENAMO já vem aí nos primeiros estatutos elaborados por Orlando Cristina. Como disse há pouco, por decalque dos estatutos, exatamente do mesmo formato que havia aqui depois da independência, um formato pequeno, tipo livro de bolso. Portanto, aí mais um exemplo do nome. O nome RENAMO voltou a surgir quando se decidiu pôr fim à questão de estar a identificar a RENAMO como MNR, a estabelecer uma paternidade estrangeira, nomeadamente dos serviços de segurança rhodesianos, CIO, em relação à RENAMO. Aliás, o diretor do CIO, o Sr. Ken Flower, no livro que ele publicou, ele diz que nós é que formamos o RNM. Só que ele publica no livro um documento de classificação top secret, que o título era Os Flechas e a Formação da Resistência Nacional Moçambicana. Portanto, a chamar a ele própria paternidade desse movimento. Só que esse documento tem a data de 24 de abril de 74. E a dado ponto, ele diz nesse documento que a forma, estou a citar assim de memória, mas é uma frase que eu usei várias vezes, a forma rápida como a RENAMO evoluiu nos primeiros 5 anos significa que Portugal transferiu o poder precipitadamente para a Frelimo, ao abrigo dos acordos de Lusaka, e também que a Frelimo não tinha o apoio que afirmava ter, o apoio popular. Portanto, ele está a falar em abril de 74 de um movimento que já existe há 5 anos. Portanto, há aí qualquer discrepância que eu nunca percebi, o que me leva a pôr em causa, portanto, a alegação dele de que a paternidade da RENAMO é rhodesiana. Não é. Ninguém esperava ir para a Rodésia e fundar a RENAMO. Surgiu a Voz da África Livre, que veio atrair para a Rodésia pessoas como André Matadi Matsangaíse. E que, segundo me contou Orlando Cristina, teve um encontro com André Matsangaíse, possivelmente na zona da fronteira, onde eles estavam baseados, perto de Mutare,
em que ele diz, segundo Cristina, que se o senhor pensa que vai alterar a situação política através da Voz da África Livre, com emissões da África Livre, está enganado. Isto só vai pela via armada e eu estou disposto a lutar contra o regime. Portanto, é daí que surge esse conceito de uma luta armada. Até aí julgava-se que era através da propaganda, da rádio, da Voz da África Livre, que seria possível mobilizar os moçambicanos para uma sublevação, etc. Mas com a chegada de Matsangaíça, por volta, eu não consigo situar o mês, ou outubro ou setembro de 76. É uma diferença mínima. Sim. Portanto, a seguir às emissões da Voz da África Livre, começam em julho de 76. Portanto, ele chega à Rodésia fugido do campo de reeducação de Sacus. A versão que há é que ele, segundo um jornalista aqui baseado em Moçambique, Daim, ele foi preso por corrupção e enviado para a reeducação. Não duvido, é possível, mas também há uma outra versão, é que André Matsangaíça, eu aprofundei esse aspecto, porque os antepassados de André Matsangaíça fazem parte da migração Nguni, que veio do norte da África do Sul, do Transvaal, da KwaZulu-Natal, até Malawi, Tanzânia e por aí adiante. E esse contingente Nguni, de qual faziam parte os antepassados de Matsangaíça, pertenciam ao clã Diwayo, estabeleceram-se na atual zona de fronteiriça entre Mussurize, de Manica, com o Zimbábue, mas, portanto, do lado do Zimbábue. A dada altura, o avô ou bisavô do André Matsangaíça participa numa luta que há no Zimbábue, uma disputa que há entre Mutasa e o chefe Makone dos Manicas. Há uma disputa entre esses dois e Mutasa pede o apoio dos guerreiros desse clã Diwayo. Em recompensa, recebem terras. Portanto, a terra passou a ter um valor bastante significativo para esse clã Diwayo, do qual André Matsangaíça é parte, não é? Já do lado moçambicano. Quando o governo moçambicano nacionaliza a terra, diz que a terra é do Estado, ele fica sem um bem que ele é histórico, que vem dos antepassados dele. Esse fator, segundo contou um familiar de Matsangaíça, que foi deputado da Assembleia da República nas primeiras eleições pluripartidárias de 94, que era Luís Garifo Matsangaíça, a questão da terra foi importante, quer dizer, foi o que motivou. E também outro aspecto foi o facto da família de Matsangaíça ter uma escola, uma espécie de uma escola missionária em Manica, e que também, devido às nacionalizações que afetaram as escolas privadas, ficou sem a escola. Esses fatores terão contribuído, segundo a versão do familiar de André Matsangaíça, para a sua revolta, para a sua opção pela via armada contra o governo da Frelimo. Portanto, temos que ver os dois aspectos, a corrupção que o leva para o campo e depois a saída dele do campo para a Rodésia. Sr. João Gabrito, tendo em conta que Moçambique alcançou a sua independência nacional a seguir a uma luta armada de 10 anos, não era possível o país ter evitado os conflitos que seguiram a proclamação da independência nacional, nomeadamente o confronto com os regimes da Rodésia e do Apartheid, e depois, logo a seguir, a Guerra dos 16 anos? Sim, eu creio que se não tivesse havido conflito com a Rodésia, não creio que teríamos a RENAMO que tivemos em 92, quando foi assinado o Acordo de Roma. Uma RENAMO com capacidade de ter forçado o governo à mesa das negociações. Duvido, porque o apoio foi crucial, que tanto da parte dos rhodesianos como da parte dos sul-africanos. Resta saber se não tivesse havido apoio, qual seria a situação. Não creio que não deixaria de haver situações de conflito. Vamos considerar que Moçambique não vai, provocar a reação dos rhodesianos e sul-africanos em atacarem alvos moçambicanos, em apoiar a RENAMO contra o governo da Frelimo. Vamos considerar que essa situação está excluída e vamos ver se, de facto, a própria política do regime da Frelimo iria criar condições para a instabilidade. Parece que antes da RENAMO ter surgido já existiam sinais de guerrilha contra o governo da Frelimo, nomeadamente na província da Zambésia, por um movimento que não tem qualquer ligação, ou não tinha na altura qualquer ligação com a RENAMO,
ou com a Rodésia de Ian Smith, ou África do Sul, que era o Partido Revolucionário de Moçambique de Amos Sumano, que era um antigo membro da Frelimo, que se desligou da Frelimo e por volta, logo a seguir à fundação, e que funda aquele movimento chamado UNAR, União Revolucionária da Zambésia. Portanto, queria abertamente criar a divisão de Moçambique a partir da Zambésia para o Rovuma, seria um Estado independente. Devo dizer que a opção pela separação ou não respeito pelas fronteiras herdadas do colonialismo é uma opção muito firme, tanto de Kamuzu Banda como de Nyerere. Há uma declaração emitida conjuntamente pelo partido do malauiano Malawi Congress Party e a TANU, em que eles dizem claramente que não reconhecemos as fronteiras herdadas do colonialismo. Portanto, essa é a razão de Banda ter optado por apoiar esse movimento UNAR, de Amos Sumano. Possivelmente, posteriormente, depois da independência, vem a transformar-se em Partido Revolucionário de Moçambique, PRM. Não sei, não há nada documentado, mas julgo que a mesma opção de Kamuzu Banda em não respeitar as fronteiras herdadas do colonialismo talvez tivesse prevalecido, mas talvez com outros contornos. Só um ponto a acrescentar à questão da opção também, em conjunto com Banda, de Júlio Nyerere, de não respeitar as fronteiras herdadas do colonialismo, é que, antes da independência da Tanzânia, os mapas que circulavam na Tanzânia de uma independente era da Tanzânia até à margem do rio Lúrio, em Moçambique. Isso está documentado. Havia essa visão da parte dos tanzânios que a Tanzânia não termina no rio Rovuma, mas vai até às margens do rio Lúrio. Portanto, temos que ter isso em consideração quando olhamos para os conflitos que surgiram em Moçambique. Como eu disse, no período de transição houve os primeiros indícios de ações armadas contra o governo de transição na província da Zambésia, que depois continuaram sempre ao longo da fronteira com o Malawi, no Niassa, na Zambésia e em Tete. Portanto, estamos a falar de 76 e só 6 anos depois, em 82, é que há a unificação do PRM com a RENAM. Isto para dizer que se Moçambique não tivesse optado por uma confrontação com a Rodésia, com Ian Smith, qual seria a situação interna? Eu friso, creio que não seria a que tivemos em 92, mas também não significa que não existiriam conflitos, como prova que logo em 74 há os primeiros sinais de guerrilha contra a Frelimo. Ainda no âmbito da construção dos 50 anos da independência nacional, a conclusão que se chega hoje, fim deste meio século, é de que é verdade que o país se tornou independente a seguir a uma guerra que durou 10 anos, luta armada, portanto. Entretanto, o país não conseguiu ainda algum momento de uma paz efetiva. Primeiro, foi enfrentar os regimes da Rodésia do Sul, o regime minoritário, depois o regime também do apartheid já na África do Sul. E hoje, e logo a seguir, a Guerra dos 16 anos. E hoje temos acontecimentos na província de Cabo Delgado. E este longo percurso registra um episódio mais dramático ainda, que são as circunstâncias em que morre o presidente Samora Machel. Sim, quer dizer, houve vários episódios, quer dizer, não só militares, mas também económicos. A situação em que nós estamos hoje decorrem, a meu ver, fundamentalmente, cronologicamente, devido à opção económica de Moçambique, em optar por, claramente, destruir os vestígios da sociedade colonial capitalista. Isso está oficialmente estatuído, que a nossa opção é destruir esse sistema colonial capitalista e também, em simultâneo, o combate à burguesia colonial e nacional. Evitar até o surgimento de uma burguesia nacional, que era a política então. Eu creio que essa decisão foi errada e veio ter as consequências económicas que ainda hoje estamos a pagar o preço. Porque se vamos destruir as bases de uma sociedade que alimentam, que fazem um país movimentar, são as ditas burguesias, então aí estamos a cometer uma espécie de suicídio. Aliás, a opção por esse combate à burguesia já vem do tempo da luta armada. A acreditar nos textos que lemos de
da Frelimo, por exemplo, um texto de Sérgio Vieira em que ele fala sobre o surgimento do homem novo. Ele explica de uma forma muito, vamos lá, teórica, que esse processo foi alcançado nas zonas libertadas ao estancar a transição da feudalidade para a burguesia. Portanto, eles tinham essa visão já nesse período e continuaram depois, né? Destruíram a burguesia colonial de forma muito simples. Vamos tirar-os das casas, vamos tirar-os as clínicas privadas, vamos tirar os escritórios de advocacia, vamos tirar até as funerárias. Portanto, conseguiram isso, quer dizer, houve o desmantelamento do tecido da burguesia colonial que punha fábricas em funcionamento, que punha os serviços a funcionar nos portos, etc. Houve um grande esforço da Frelimo de reter pessoas para manterem os portos e caminhos de ferro em funcionamento. Houve um contrato assinado com o Estado português por 2 anos, mas em 77, devido a fatores diversos, a maioria dessas pessoas optou por sair de Moçambique. Não por um ato de sabotagem, mas que era uma situação instável sobre a segurança pessoal das pessoas. Havia aqui casos que estão documentados, que eu obtive nos arquivos portugueses em Lisboa, situações em que os portugueses sentiam insegurança, quer dizer, podiam ser detidos a qualquer momento, podiam ser enviados para campos de reeducação e, portanto, grande parte optou por regressar. Esse foi um dos fatores, creio eu, que veio debilitar. Falou da morte de Samora Machel. Podemos aprofundar isso. Eu tenho uma posição conhecida, quer dizer, que não se tratou de uma conspiração ou de um assassinato, como ainda hoje se insiste em. Foi um mero acidente de aviação. João Cabrita, portanto, faz esta afirmação de forma categórica que não se tratou de uma conspiração nem de assassinato, o acontecimento que culmina com a morte do presidente Samora Machel. E, por coincidência, neste 2026, vamos assinalar os 40 anos sem Samora Machel. E o que se diz é que, até hoje, não há razões claras sobre as circunstâncias que terminaram, portanto, com a morte do presidente Samora Machel. Qual é, digamos, o sustento que pode partilhar para o seu ponto de vista? Bom, foi feita uma investigação do desastre aéreo, como é normal em todos os casos. Neste caso, o acidente é feito pelo estado de ocorrência do acidente, que é a África do Sul, com a participação de Moçambique e da União Soviética, e também de peritos nomeados pela Agência Internacional de Aviação Civil, ICAO. Devo dizer, só para pôr isto a claro, que o Estado moçambicano, quando recebeu a versão preliminar do relatório da Comissão de Inquérito, relatório esse baseado em factos, nomeadamente no relatório do acidente, que foi elaborado conjuntamente e de forma unânime por Moçambique, a África do Sul e a União Soviética. Na base desse relatório do acidente e de outros relatórios, a Comissão de Inquérito sul-africana tirou as conclusões que achou necessárias e enviou a Moçambique e à União Soviética para que fizessem os necessários comentários. Devo dizer, isto é importante que fique claro, porque não sei por que razão até hoje em Moçambique as autoridades moçambicanas não discutem esse aspecto ou não explicam aos cidadãos esse aspecto. Pelos vistos, os familiares de Samora Machel também desconhecem esse pormenor, que eu acho de extrema importância, é que nos comentários feitos pelo Estado moçambicano, em resposta à versão preliminar do relatório da Comissão de Inquérito sul-africana, Moçambique, ou o Estado moçambicano, corrobora todas as conclusões da Comissão de Inquérito sul-africana, incluindo as relacionadas diretamente com as causas do acidente. Portanto, eu gostava de saber, e mais uma vez já falei com a sua colega de um outro canal, porque é que o Estado moçambicano não explica aos cidadãos porque é que a Comissão de Inquérito envia um parecer enviado pelo representante de Moçambique acreditado junto da Comissão de Inquérito sul-africana, em que corrobora todas as conclusões a que ela chegou sobre o acidente de Mbuzini, incluindo as causas do acidente. Talvez uma próxima pessoa que queira entrevistar possa explicar isso. E a versão da radioajuda no local onde Sim, o avião se despenha, portanto o avião que transportava o presidente Samora Machel, e a suposta é uma palavra minha, presença de militares sul-africanos. Sim. É uma mera coincidência. Bom, temos primeiro que eu não sou piloto aviador, estudei
o princípio de um VOR, o que é um VOR, e estudei especialmente quais os procedimentos a cumprir por um piloto quando tem de aterrar no aeroporto, neste caso de Maputo, em que fica demonstrado que quem quisesse provocar um desastre com recurso a um VOR falso seria uma tentativa fútil e não tem cabimento, não tem qualquer lógica causar um acidente instalando um rádio-farol falso. Porquê? Porque o rádio-farol é para indicar uma rota a seguir no plano horizontal. Não é para efetuar uma descida, nem faz pelos seus próprios meios com que o avião seja atraído como fosse um magnete e chocar contra uma montanha. Não é essa a função do VOR. O piloto orienta-se por um VOR para dirigir-se para um determinado ponto. Por exemplo, quando o senhor viaja em voos intercontinentais de Maputo para Londres ou Dubai, há de reparar que se ligar o ecrã do seu assento, pode seguir o trajeto do voo. E vemos o trajeto em que ele, com umas circunferências amarelas, no caso da Emirates, que eu utilizo quando viajo ao estrangeiro, e eles, portanto, está a seguir uma determinada rota, orientando-se por essas estações VOR. Portanto, ele não está a descer, cada vez que ele sintoniza um VOR, ele não desce, né? Ele orienta-se e segue uma determinada rota. Portanto, no caso do VOR falso, o chamado VOR falso, segundo a parte soviética, alguém teria instalado um VOR na zona de despenhamento do avião, que é um VOR de potência superior à do VOR de Maputo e que teria anulado o sinal transmitido pelo VOR verdadeiro. E, portanto, o avião sintonizou a mesma frequência e vai em direção ao VOR falso. Ora bem, antes do avião descer, ele tem que ter condições para efetuar a descida. Ele tem que ter, primeiro, as luzes da pista à vista, por ser um voo noturno. E só desce da altitude mínima de segurança estabelecida para Maputo, que são 3.000 pés, se tiver as luzes da pista à vista. Com as luzes da pista à vista, ele desce dos 3.000 pés para interceptar um outro aparelho que não é o VOR, que é o ILS, é um sistema de aterragem por instrumentos. São duas antenas que estão, uma ao princípio da pista, que são os localizadores, e outra que está à direita, que é a ladeira do ILS. É a conjugação desses dois sinais transmitidos pelas antenas que fornecem ao piloto o eixo, ou aquela linha central onde ele vai aterrar. E essa descida é feita espaçadamente, quer dizer, orientado por outros aparelhos que há antes da pista, que são os localizadores, ou marcadores, aliás. Ele tem de sobrevoar cada marcador a uma altitude específica para poder aterrar em Maputo. Se não tiver essa altitude, ele está em situação de chamada aterragem abortada e tem que subir novamente e repetir essa operação. Aqui o VOR não tem qualquer função. E é interessante que a parte soviética diz que o avião o VOR falso era de potência superior ao de Maputo. Moçambique começa por aceitar essa possibilidade de um VOR falso, mas depois vem dizer que o VOR de Maputo terá sido desligado. Portanto, já há aí uma contradição entre a tese soviética que diz que o VOR falso funcionou, mas era de potência superior e anulou o sinal transmitido pelo VOR verdadeiro, enquanto Moçambique diz que o VOR de Maputo foi desligado para permitir a predominância do sinal do VOR falso. Porquê? Porque a fábrica do VOR de Maputo, que é, já não me lembro o nome, é da Inglaterra, disse, essa questão de haver um VOR falso, isso irá provocar uma distorção dos sinais, que isso irá criar confusão ao piloto. A melhor hipótese é desligar o VOR verdadeiro e pôr o VOR falso a funcionar. Por isso é que Moçambique passou a defender que o VOR falso funcionou sem a presença do VOR verdadeiro. A tese soviética cai pelas bases quando o relatório soviético para a Comissão de Inquérito Sul-Africano diz que o piloto estava a aviar em piloto automático e que seguiu o VOR falso e que, portanto, desceu automaticamente para aquela pista onde pretendia aterrar. Isso foi rejeitado por uma simples razão, é que para voar em piloto automático o indicador de rota tinha de ser o de Maputo. Só que os senhores pilotos soviéticos, quando foram verificar os instrumentos, o indicador de rota era de Harari Masevingo. Eles não alteraram, quando entraram no espaço aéreo moçambicano por Chicola-Cola, em linha reta para Maputo, não alteraram o indicador de rota para Maputo. Portanto, se ele estava a voar em piloto automático com indicador de rota diferente,
não fazia qualquer sentido. Eu acho que os senhores da televisão, o Sr. Boaventura Mondolato, o seu canal e todos os canais deviam chamar pilotos para explicar isso melhor, que eu apenas aprendi com os pilotos esse procedimento para uma descida e a função do voo. Portanto, não sou uma autoridade, apenas estou a basear-me naquilo. Convidem pilotos, ponham à frente deles os factos do acidente. Muitos pilotos desconhecem as circunstâncias do acidente. É bom que eles primeiro estudem as circunstâncias do acidente. O ideal seria um investigador de acidentes aéreos. Nem todo o piloto é investigador de acidentes aéreos. Eles que estudem primeiro esse pormenor desse voo, dos aspectos técnicos, e depois que venham ao seu estúdio ou das outras estações comentar. Chamem os teóricos da conspiração, desde o Sr. Paul Fauvet até as pessoas que eu vi há pouco tempo a falarem. Aliás, são várias as pessoas que falam. Acho que não é difícil de encontrar teóricos da conspiração para se poder... Sr. João Cabrita, o contexto que o país viveu obrigou Moçambique a ter de fazer uma grande viragem para o Ocidente. Na sequência disso, o presidente Samora Machel visita os Estados Unidos da América do Sr. Ronald Reagan, visita a Inglaterra da chamada dama de ferro na altura, a Sra. Margaret Thatcher. Isto não agradou à União Soviética. E até que ponto a zanga da União Soviética também pode ser associada às hipóteses das causas do acidente que mata o presidente Samora Machel? Sim, eu tenho conhecimento dessa tese, de que, aliás, é defendida por Jacinto Veloso no livro Memórias em Voo Rasante, e há outras pessoas que também defendem que Samora Machel foi assassinado pela União Soviética por ter traído o Bloco de Leste. Portanto, em 86. Se eles soubessem que no dia 19 de outubro de 86, portanto, precisamente no dia do acidente, possivelmente já depois do acidente, os Estados Unidos transmitem um telegrama à Embaixada Americana em Moscou. Faz favor, reiniciem os contactos com a União Soviética para normalizar as nossas relações. Quer dizer, depois da subida de Gorbachev ao poder, em 85, há a cimeira de Reykjavik entre Reagan e Gorbachev. Em Gorbachev explica mais uma vez ao Ocidente que nós vamos mudar a nossa política, queremos a paz e a estabilidade no mundo, vamos pôr termo a esses conflitos regionais, vamos pôr termo ao corredor do armamento e vamos centrar as nossas atenções em questões económicas. Se essas pessoas que falam de que a União Soviética teria punido Samora Machel, talvez fiquem bastante entusiasmados com essa mensagem. Olha, já morreu Samora Machel, já podemos normalizar, retomar as negociações. Ora bem, eu discordo em absoluto dessa tese de que Samora Machel foi punido pela União Soviética por ter feito uma aliança com o Bloco Capitalista, nomeadamente o FMI, o Banco Mundial, e antes disso com a União Europeia. Moçambique, como sabem, em 83, se não me engano, assinou a Cláusula de Berlim, que permite aos países signatários da Convenção de Lomé beneficiarem da ajuda da União Europeia, ajuda bilateral. Enquanto Moçambique não assinou essa cláusula, que é uma cláusula muito simples, que diz que os signatários desta cláusula reconhecem Berlim como parte da Alemanha Federal, não como parte da RDA. Moçambique, desde a independência, nunca assinou essa cláusula porque iria trair, era um contrassenso ter relações privilegiadas com a RDA e assinar essa cláusula em que diz que Berlim é parte da outra Alemanha. Portanto, em 83, dada a situação económica, Moçambique aderiu à União Europeia para beneficiar da ajuda plena. Até então recebia ajuda bilateral, quer dizer, um país membro da União Europeia podia ter relações económicas com Moçambique. Mas uma vez assinada a cláusula de Berlim, então a ajuda passou a ser direta da União Europeia no seu conjunto com Moçambique. Portanto, isso em 83. E depois em 87, de 1 de janeiro, está prevista a execução do plano de reabilitação económica, o chamado Programa de Reajustamento Estrutural, da linguagem do FMI. Portanto, isso terá irritado, como disse, os soviéticos, e, portanto, Samora Machel terá de ser punido. Eu não subscrevo essa tese de forma alguma. A União Soviética, como disse, já antes
do desastre na Bosnia, e logo a seguir à tomada de posse de Gorbachev em 85, em março, não estou em erro, de 85, ele tem uma opção muito clara. Aliás, não é de Gorbachev. Foi uma decisão tomada a nível do Biro Político do Partido Comunista da União Soviética já antes, no tempo de Yuri Andropov, quando ele era secretário-geral. Ele decide: nós temos que alterar esta situação porque isto não nos está a levar a nenhum lado. Vamos pôr termo a esses conflitos, vamos pôr termo à corrida ao armamento, que isso só prejudica a nossa economia. Está a debilitar a nossa economia. As despesas militares devem cessar, vamos centrar-nos no bem-estar do nosso povo para acabar com o racionamento que havia, tal como havia aqui em Moçambique, também havia na União Soviética. Portanto, essa iniciativa é de Yuri Andropov, quando era secretário-geral do Partido Comunista. Só veio a ser executada depois com a subida de Gorbachev como secretário-geral do PCOS, porque, entretanto, havia aquele interregno do Chernenko e de um outro indivíduo, do próprio Andropov, que faleceu, e depois ainda houve um que sucedeu, que era Chernenko, acho eu, um deles. Só depois da morte de Chernenko é que Gorbachev entra no poder e vai executar essa política de reformas. E ele fez um discurso bastante marcante, não sei se foi em Londres, que disse: queremos fazer da Europa uma casa comum, de todos nós, da Europa de Leste e Oeste. Tudo motivado por razões económicas. E quando Samora Machel veio a Moscou, para o congresso do PCOS, foi a seguir ao desastre do Antonov em Cabo Delgado. Não posso precisar a data, se foi em 85, creio que foi nesse ano em que há um congresso do PCOS, em que ele diz, eu estou a citar a filha de Samora Machel, que participou comigo num debate no canal STV, em que diz que o pai, quando voltou da União Soviética, diz: temos que arranjar outros amigos porque estes já não servem. Sérgio Vieira, no livro Participei por esse testemunho, dá mais pormenores do significado dessas palavras de Samora Machel, em que ele diz, no relatório apresentado a Samora Machel, uma visita que ele pessoalmente fez, juntamente com Jacinto Veloso, em que ele diz: vamos ser abandonados, que isto aqui está tudo diferente com Gorbachev no poder. Eles estão a fazer reformas, vão pôr termo aos conflitos regionais na Etiópia, no Afeganistão, na Eritreia, na América Latina, na Nicarágua na altura, em Angola, e também o nome de Moçambique vem lá mencionado. Vamos pôr fim a esses conflitos. E, portanto, quando Samora Machel vai à União Soviética em 85, para a filha dizer que precisamos de encontrar novos aliados. Qual das filhas? É a Ortília, creio eu, que participou comigo num debate com Sérgio Vieira, Machado da Graça, no canal STV. O seu colega José Belmiro era o moderador. Eu creio que naquela altura falava-se de mais um conflito de fronteiras, desta vez com Malawi. Antes de Samora Machel morrer, em 85, 86, havia grandes fricções, porque acreditava-se que a RENAM estava a ser apoiada através do Malawi. E creio eu, é uma dedução apenas, que Samora Machel terá pedido à União Soviética: hoje vamos fazer uma operação, queremos ser defendidos caso a África do Sul tome uma posição contra uma possível mudança de regime no Malawi. Possivelmente, não sei se essa é verdade, só sei que Samora disse: temos de arranjar novos amigos. João Cabrita, portanto, subscreve a tese de acidente em Bosini e não conspiração. E em relação à tese, que também admite razões de ordem interna? Sim, aquele manifesto que mencionei há pouco, dos antigos combatentes, deixam transparecer de forma muito clara que havia fricções dentro do regime da Frelimo. A nível das Forças Armadas, e há lá uma frase muito significativa, quando eles dizem que o nosso futuro presidente tem de ser uma pessoa que tenha respeito para com as Forças Armadas moçambicanas. Portanto, há aí um problema entre as altas esferas militares e o comandante em chefe, nomeadamente entre Samora Machel, porque eles querem alguém que seja diferente de Samora Machel, que trate as Forças Armadas com maior respeito. O que é que isso significa? Eu só tenho 2 exemplos concretos. É que aquela frase célebre de Samora Machel em referir-se aos antigos combatentes como javalis, que tem um comportamento típico do javalismo, isso terá melindrado as estruturas militares da Frelimo. A par disso,
quando ele fala em comportamento, respeito para com as Forças Armadas, parece que Samora Machel tinha uma ideia fixa de que todos deviam ser feitos à imagem e semelhança dele, que ele é uma pessoa bem constituída, atlética, que não tinha 1 miligrama de gordura, e sem estômago, sem barriga, chamamos assim. E, portanto, ele queria que todos os comandantes fossem como ele. E como não eram como ele obrigava-os a correr, fazer corridas aqui na Costa do Sol, segundo a informação que eu obtive. E houve até um oficial que morreu, devido ao esforço a que teve de ser submetido. Porque ele não queria a mochila no estômago, queria atrás. Era a expressão dada. A par desses dois fatores, quer dizer, dessa exigência para com o comportamento das tropas, essa forma depreciativa como ele se referiu aos antigos combatentes como javalis, e também o facto de estarem a submeter as Forças Armadas a guerras constantes depois da independência, primeiro com a Rodésia, depois com a Renamo e depois com a África Sul, terá provocado nas esferas militares moçambicanas a visão de que, alto aí, somos independentes há 10 anos, que frutos é que colhemos? Estamos a continuar com conflitos? Acho que isso terá sido um dos fatores internos que terá causado ou terá levado a uma situação de conspiração contra Samora Machel, que havia a versão dita por várias pessoas que, caso não houvesse o acidente de Moçambique, poderia muito bem ter ocorrido um golpe de Estado em Moçambique, ou o afastamento de Samora Machel. Eu citei uma vez um exemplo no meu livro, em 83, que houve uma tentativa de golpe de Estado. O Sr. Sérgio Vieira veio, nas páginas do Domingo, ridicularizar-me, porque isso é uma informação que deve ter vindo de Marte, segundo ele. Não veio de Marte. As minhas informações são internas e tudo indica que houve uma situação bastante crítica que levou Samora Machel a demitir Armando Guebuza e queria expulsá-lo, aliás, do Bureau Político. À última hora conseguiram colocá-lo como Ministro de Estado na Presidência, com um escritório no Comitê Central, ali no bairro de São Marchil, não na Presidência, depois de ele ter recusado ser nomeado para governador ou dirigente da província de Nampula. Essa é a informação que eu obtive. Joaquim Chissano também esteve detido sob residência fixa e foi interrogado na Ilha da Chefina pelo Sr. Lagos Lídio. Não sei, não foi em 83, mas por volta desse período havia um certo descontentamento. Eu não lhe posso fornecer os pormenores, que eu não estou dentro do sistema. Falo com pessoas que me contam esses pormenores. Sim, senhor. O nosso fundo de tempo está praticamente esgotado. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Entretanto, lhe dou a oportunidade de, pelo menos em 1 minuto, destacar aquilo que, na sua opinião, foram os grandes marcos dos 50 anos da independência nacional. Os grandes marcos dos 50 anos, como disse de início, sofri uma grande desilusão, termos transitado de uma ditadura para outra. E depois de grandes sacrifícios para os moçambicanos, em guerra das chamadas de 16 anos, que morreram milhares de pessoas, ou deslocados, houve pessoas que perderam casas, que foram raptados, foram, enfim, submetidos a uma série de arbitrariedades e de atrocidades. É lamentável que ainda hoje continuem alguma das razões, alguma das raízes desse conflito e que se manifestam ciclicamente em cada ciclo eleitoral. Em 2024 tivemos uma situação bastante grave que o Daniel Chapo e Nilce conseguiram deblar também com apelos de Joaquim Chissano a um diálogo inclusivo, etc. Espero que esse diálogo inclusivo produza algo de concreto, porque caso contrário, se a situação se repetir nas próximas eleições, o país pode muito bem resvalar para uma nova situação dessas. Isso creio que será bastante grave, porque um país não pode estar constantemente envolvido em ciclos de conflito, como tem sido o caso desde a independência. Muito obrigado, João Cabrita, pela disponibilidade. João Cabrita é especialista em comunicação social e também pesquisador. Este foi mais um episódio de uma série de reflexões que fazemos aqui no âmbito das celebrações dos 50 anos depois que Moçambique proclamou a sua independência nacional. Isso aconteceu a 25 de junho de 1975. Para si, estimado telespectador, o nosso muito obrigado pela preferência. Continue ligado a nós e fique bem.
Moçambique.